Há aproximadamente um ano eu estava aqui falando com vocês a respeito dos Galaxy Buds da Samsung. Esses fones de ouvido que são totalmente sem fios. Tem esse formato de um botão, né, de onde vem a expressão Buddy, né, botão em inglês. E agora, aproximadamente um ano depois, eu estou aqui para falar dos Galaxy Buds Plus, que é na verdade uma pequena atualização da Samsung, não é uma grande nova versão. A Samsung trouxe algumas melhorias e lançou esse novo fone. Eu não pretendo trazer aqui nenhuma resposta conclusiva se vale realmente a pena trocar para quem já tem a versão anterior pela versão Plus, se quem está pensando em comprar, se vale a pena comprar a versão Plus ou de repente aproveitar que a versão anterior está um pouco mais barata. Isso cabe a cada um decidir. O que eu vou fazer aqui é apresentar um pouco desse produto, falar um pouquinho a respeito das diferenças, oferecendo, quem sabe, subsídios para que você, aí em casa, possa tomar a sua decisão. Então, vamos lá conferir Galaxy Buds Plus. Para começar, uma pequena introdução. Os Galaxy Buds Plus são fones de ouvido de uma categoria chamada de AirBuds TSW, ou True Wireless Stereo. O que seria isso? É uma categoria que se popularizou, a gente não pode negar, com os AirPods da Apple, que oferecem fones de ouvido totalmente sem fios, de forma que você tenha fones independentes. Por quê? Até então, nós já tínhamos fones de ouvido Bluetooth, fones de ouvido sem fio, mas sempre você tinha que ter uma ligação entre o fone de um lado e o fone do outro lado. Então, você tinha ou um fio, ou você tinha um aro, que acaba fazendo sentido se você parar para pensar num supra-auricular, porque o aro acaba servindo como um suporte. Agora, quando você tem um intra-auricular, que são esses que ficam dentro da orelha, não faz muito sentido você ter, às vezes, aquele fio pendurado, tanto que geralmente são fios que ficam ou no pescoço, ou pendurado, ou coisa do tipo. Isso foi resolvido com a tecnologia TWS. Podemos fazer uma tradução livre, é um áudio estéreo realmente sem fio, né? Ou sem fio de verdade, ou estéreo de verdade, coisa do tipo. Por quê? Se vocês se lembrarem, há alguns anos, a gente já tem fones de ouvido totalmente sem fio, mais ou menos na linha desses AirBuds que a gente tem hoje, que eram fones que o pessoal utilizava mais para se comunicar, para falar, né? Era aquele que geralmente executivos em filme a gente às vezes vê, né? Ali na década de 90, o povo usava o pessoal usava às vezes aqueles pontinhos no ouvido, só que geralmente é um lado. Por quê? Existia uma dificuldade de você transmitir via Bluetooth um sinal de áudio para os dois lados do fone ao mesmo tempo. E o que essa tecnologia conseguiu fazer? Para quebrar essa barreira, eles criaram uma tecnologia onde um dos fones recebe o sinal Bluetooth, cria uma ligação com o outro lado, com outro fone, convertendo esse sinal e passando então de uma forma sincronizada o sinal de áudio para o outro fone. Então os dois ficam conectados, você tem um som estéreo real, totalmente sem fio. Essa é a ideia dessa tecnologia. Uma explicação bem simplória, bem simples para a gente entender o que significa isso. Além disso, a Qualcomm já anunciou e já demonstrou inclusive o funcionamento de uma nova tecnologia, que seria a True Wireless Stereo Plus, onde o sinal do Bluetooth, uma nova versão do Bluetooth, é enviada simultaneamente para os dois lados, que vai otimizar ainda mais essa tecnologia. Então vamos lá falar sobre os Galaxy Buds Plus. Então, para começar, eu vou falar, como eu não cheguei a fazer o unboxing, o que a gente tem dentro da caixa. A caixa já foi aberta, já testei tudo mais, mas a gente tem então aqui, quando a gente abre os Galaxy Buds, né, o estojinho que vem aqui dentro, vou colar já, e uma caixinha que contém um cabo USB-C para carga da bateria. Então a gente tem aqui um cabo que ele é USB-C, a gente fazer a carga do estojo, né, e da bateria do estojo. E a gente tem algumas opções de borrachinhas que vão revestir os fones, né, a entradinha do fone, o intra-auricular que vai dentro, né, da orelha, e também por fora um revestimento que cria uma maior aderência do fone à nossa orelha. Então a gente tem aqui o estojo, quando a gente abre a gente encontra então aqui
os dois fones eles são bem pequenos, bem discretos, bem portáteis. E praticamente tudo que eu falei a respeito do Galaxy Buds se encaixa ao Galaxy Buds Plus, porque praticamente não teve grandes mudanças visuais, que não é ruim, porque o fone é muito bonito. Então a Samsung optou pela estratégia de que time que está vencendo não se mexe. Então a gente tem aqui os dois fones, eles têm esse design, primeiro aqui no touch, né, que esse aqui é um touchpad, um painelzinho sensível ao toque, e muito bonito por sinal. Ele tem esse design meio perolado, né, nessa versão branca fica muito bonita. Aqui a gente tem os microfones, ele tem dois microfones externos e um microfone interno em cada lado. Aqui a borrachinha que eu falei que dá pra gente trocar, que ela dá uma certa aderência na orelha, tá? Por dentro a gente tem os sensores que se conectam ao estojo para a carga de bateria. A gente tem também esse outro sensor que é um sensor de proximidade. Ele reconhece quando a gente está aproximando ou quando tira o fone de ouvido da orelha e possibilita então que você, por exemplo, possa pausar uma música, digamos assim, quando você tira o fone da orelha. A mesma coisa acontece quando você tira e coloca ele no estojo. Então, como eu já disse, eles são extremamente pequenos e discretos. Quando você coloca na orelha aqui, ó, ele entra, encaixa de forma confortável, de forma agradável, a ponto de você, em determinado momento, poder até esquecer que eles estão na sua orelha. Ele não incomoda no ouvido, você pode sair por aí. E uma coisa bem interessante, assim como eu já falei na primeira versão, eles aderem de uma forma muito boa, então você pode mexer a cabeça, pode pular. Eu tinha muito medo, principalmente com a primeira versão, de andar de bicicleta, porque eu pensava, puxa vida, isso aqui para cair deve ser um 2, cair, perdeu, já era. E não, você pode fazer vários tipos de atividade que eles ficam bem fixos na orelha. Isso é um ponto muito legal desses fones. E como eu falei, ele então tem esses microfones, e aqui a gente tem uma das pequenas diferenças entre o Galaxy Buds e o Galaxy Buds Plus. Enquanto a versão anterior, o Galaxy Buds, tinha apenas um microfone externo, os Galaxy Buds Plus possuem dois microfones externos em cada fone. Tá? Então ele tem dois microfones externos, um embaixo e um em cima, mais um microfone interno, o que proporciona um áudio de qualidade melhor na fala, né, quando você está conversando ou gravando um áudio, e também promete uma melhoria no som ambiente, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do estojo. Então, aqui a gente tem um estojinho, também praticamente do mesmo tamanho, praticamente o mesmo peso da versão anterior. A diferença é que ele é um pouquinho mais brilhante, pouca coisa mais brilhante, o outro é um pouquinho mais fosco. A gente tem aqui na parte de cima o logo Samsung Sound by AKG. Na parte de baixo algumas informações de modelo e voltagem, coisa do tipo. Na parte de trás a entrada para o carregador USB-C. E além disso ele é compatível com carregamento sem fio, o que é uma coisa muito legal. Tanto que durante todo o tempo que eu estou utilizando o fone, já há alguns meses, até hoje eu nunca utilizei o cabo, tanto que ele está aqui enrolado, guardado, e também não utilizei nenhum dos outros cabos USB-C que eu tenho. Eu carreguei ele sempre através de uma base sem fio que eu tenho aqui da Anker. Ainda aqui por fora a gente tem esse LEDzinho, ele está inclusive aqui piscando vermelho, que ele indica a carga ou a falta de carga de bateria, que ele está indicando provavelmente que eu preciso carregar, porque ele está piscando vermelho. E a gente abre, então a gente tem aqui o espaço para os fones. A gente tem aqui um indicador de qual é o direito e o esquerdo. Um outro LED que indica, nesse caso, a carga dos fones. E aqui um espaço onde tem os conectores, eles conectam então ao fone, fazem a carga deles. E uma coisa legal é que ele tem um ímã. Então, além de ajudar quando você coloca, para você não ficar se matando tentando colocar no jeito certo, ele segura, você pode virar que não cai, ele tem um ímã que segura então os fones. Então, em termos de design, esse é o Galaxy Buds Plus. É claro que a gente quer ter um fone de ouvido bonito, um fone de ouvido confortável, um fone de ouvido que tenha uma aparência agradável, mas mais importante do que isso num fone de ouvido é o som, a experiência de áudio.
E aqui a gente tem uma outra diferença, aí já uma diferença um pouco mais substancial entre o novo Galaxy Buds Plus e o Galaxy Buds, a versão anterior, que enquanto a versão anterior tinha um alto-falante dinâmico unidirecional, o Galaxy Buds Plus possui um alto-falante dinâmico bidirecional, que contém um driver woofer e um driver tweeter. Significa que ele potencializa de uma forma melhor a experiência de áudio com graves e agudos, que é uma coisa muito bacana, que acaba acrescentando uma melhoria de áudio muito boa. Além disso, o áudio é calibrado pela AKG, que acaba trazendo também uma experiência muito bacana. E uma coisa importante, uma dica que eu quero dar para vocês que estão pensando num Galaxy Buds Plus ou mesmo um Galaxy Buds, algo que eu acabei tendo como experiência na versão anterior e já fiquei esperto com essa. Quando você for escolher a borrachinha que vai aqui revestir o seu intra-auricular, que vai dentro da sua orelha, presta muito bem atenção. Escolha com cuidado, porque isso faz uma grande diferença. Porque isso melhora a questão da acústica, isso melhora a questão do isolamento. Então, por exemplo, a minha opção foi essa aqui, que é uma borrachinha que é a média, digamos assim, que eu achei que ela se encaixa melhor no meu ouvido. Então, a melhor coisa é você experimentar. Pega lá 2, 3 borrachinhas diferentes, vai trocando e vai vendo qual melhor se adapta à sua orelha, ao seu ouvido, de forma que não machuque, de forma que fique agradável e que proporcione também uma melhor experiência de som. Isso é um fator muito importante. E em termos de experiência, da minha experiência, eu costumo falar, eu não sou um grande especialista em música, em áudio, apesar de ser um amante de música, tanto amante de música que amo todo tipo de música, sou extremamente eclético, ouço de tudo. E na minha experiência, as minhas playlists super ecléticas, ouvindo de tudo, o som que eu obtive, a experiência que eu obtive foi muito boa. Um áudio claro, um áudio cristalino, que você tem ali as nuances das vozes quando você está ouvindo, por exemplo, um MPB, as vozes mais doces, mais suaves, ou então quando você está ouvindo um som mais pesado, uma pegada que tem um grave mais potente, você sente esse grave. Então você consegue perceber essas nuances, você consegue perceber um estéreo agradável, um som cristalino. Realmente é uma experiência muito boa. Talvez não se comparem a grandes fones de ouvidos, principalmente esses supraoriculares profissionais e tudo mais, mas para um fone portátil, com um fone do nível que a gente tem aqui, eu achei que a experiência é realmente fantástica. Para mim, muito boa. Eu utilizo de boa. Agora, nesses momentos que nós temos vivido de quarentena, de isolamento, eu praticamente não saio de casa, menos a pé, né? Então, andar de bicicleta, não estou andando, caminhando, infelizmente também não. Então, tive poucas experiências com fone na rua. Mas ainda assim, nas experiências que eu tive mesmo dentro de casa, e eu uso muito ele, principalmente para falar no telefone, uma experiência muito boa. Tanto a experiência com áudio, com músicas, quanto a experiência para conversar, para falar. Não tenho problema algum, não tenho que reclamar. Minha experiência tem sido excelente nesse ponto. Em termos de conexão, ele tem conexão Bluetooth e se conecta facilmente com os mais diversos dispositivos. Para você ativar o modo de pareamento é simples, você simplesmente abre o estojo e ele já está no modo de pareamento. Se você já tiver pareado, ele vai se conectar com o dispositivo mais próximo pareado e a partir do momento que ele está conectado, você já sai usando. Tá? Eu utilizei ele aqui com smartphones da LG, smartphones da Motorola, também com um notebook Lenovo e a experiência foi perfeita. Então você pode conectar e já sai usando, mas você pode ampliar a experiência com recursos e a melhor forma de fazer isso é através do aplicativo Galaxy Wearable, que você encontra na Play Store, você instala no seu smartphone e aí você tem acesso a outros recursos mais interessantes dos fones de ouvidos. Então eu vou mostrar para vocês agora aqui, diretamente no aplicativo, e falar um pouquinho a respeito de cada um desses recursos. Para que a gente possa ter acesso aos recursos, é claro que os fones de ouvido eles têm que estar abertos e pareados com o smartphone.
Então a primeira coisa que a gente tem aqui é o nível da bateria, e os fones estão com 84%. Em seguida a gente tem a possibilidade de habilitar o som ambiente. O som ambiente é o seguinte, ele se utiliza dos microfones externos para captar o áudio ambiente e jogar para dentro do fone. Então, passando pelo aquele bloqueio sonoro, ele não tem cancelamento ativo de ruído, mas ele tem uma certa vedação que impede que você ouça sons de fora. Então, isso vai proporcionar que você consiga ouvir o que está sendo falado, o que está sendo dito, os barulhos externos, mesmo com os fones em uso. É um recurso bacana, uma ideia bacana que para falar a verdade, eu não gosto. Não gosto desde a versão anterior, tentei usar, foi aprimorado nessa versão, teve atualização que melhorou, foi aprimorado porque são 2 microfones, ainda assim eu não consigo gostar porque ele mistura o som. Quando você está com o fone no ouvido, ele fica com aquela chiadeira do som externo, se ninguém está falando, pior ainda, fica mais chiado ainda. Não é uma experiência agradável. Eu prefiro muito mais, por exemplo, se eu precisar prestar atenção em alguém ou em alguma coisa, tirar o fone ou abaixar o volume, do que deixar o som ativado, esse som ambiente ativado. Depois a gente tem um outro recurso interessante, que é o equalizador. Então você tem algumas equalizações pré-definidas, normal, mais grave, suave, dinâmico, nítido e mais agudos. E eu vou ser bem sincero que você nota uma pequena diferença. Eu fiz a experiência de colocar uma música e ir mudando aqui, mas nada muito significante. Uma função interessante é o ler em voz alta as notificações. Por exemplo, eu tenho aqui a notificação do WhatsApp, que foi a mais recente que eu utilizei. Quando você está com fone de ouvido, ele vai avisar WhatsApp. Então, sem você tirar o fone do bolso, você sabe que você recebeu uma mensagem do WhatsApp e você pode habilitar isso de acordo com os aplicativos. Você escolhe os aplicativos que você quer habilitar. E aí agora a gente tem os recursos mais interessantes, que são os recursos de touchpad. Então a gente tem esse touchzinho por fora e de acordo com a quantidade de toques você tem alguns recursos. Então um toque no touchpad você reproduz ou pausa uma faixa de música. Com 2 toques você reproduz a próxima faixa ou você atende ou encerra uma ligação. 3 toques volta para a faixa da música anterior que você estava ouvindo. E quando você mantém pressionado o touch, você pode personalizar uma função à sua escolha ou recusar uma ligação. Essa parte de personalizar é muito legal, ainda mais porque você tem a possibilidade de personalizar um comando para cada um dos lados. Então você tem 2 comandos extras que você ganha mantendo pressionado o touchpad. Você tem também a opção de bloquear o touchpad e aqui embaixo você tem as opções, porque não é qualquer função que você pode colocar, você tem 3 opções para cada lado. Então você tem a função comando de voz, que é a função que eu deixei aqui no fone esquerdo. Então quando eu mantenho pressionado, eu ativo o comando de voz. Quando eu ativei essa função, apareceu a opção de configurar a Alexa ou o Google Assistente, que são os assistentes que eu utilizo. Eu escolhi o Google Assistente, então provavelmente ele vai mostrar os assistentes que você tem configurado no seu smartphone. A possibilidade de som ambiente, quando você deixar então pressionado, ele vai habilitar o som ambiente ou diminuir o volume. E do lado direito, então, ele teria essas opções, mas ao invés de diminuir, ele aumentaria o volume. Do outro lado, eu acabei deixando o som ambiente, mas por falta de opção. Poderia ter deixado o volume? Poderia, mas eu vou mostrar para vocês o porquê eu não deixei essa opção volume ativada no touchpad. Aí você tem a opção buscar meus fones de ouvido, que é uma função útil, já que você tem fones de ouvido pequeniníssimos. Para perder seria muito fácil, então quando você clica aqui nessa opção e dá um iniciar, ele vai começar um alarme. Começa baixinho e vai aumentando. Até que você mande parar, porque você achou, tá? Eu acabei de falar que lá na opção manter pressionado eu poderia escolher um comando à minha escolha e eu não escolhi colocar a opção de controlar o volume. Por quê? Aqui em Labs a gente tem alguns recursos experimentais, recursos que estão sendo testados. São 2 recursos basicamente. A gente tem o volume ambiente extra alto, que é claro que eu não coloquei, porque eu já não gosto mesmo do som ambiente, então nem ativei essa função. Mas a outra função é muito interessante, tocar 2 vezes na borda do fone de ouvido
para aumentar ou diminuir. Então, da mesma forma, tocou na borda duas vezes na borda do fone esquerdo, diminui o volume. 2 vezes na borda do fone direito, aumenta o volume. Isso funciona muito bem. Eu deixei habilitada essa função, eu já usei essa função, por incrível que pareça, funciona muito bem. E para finalizar, eu quero falar da principal diferença que a gente pode falar entre o Galaxy Buds e o Galaxy Buds Plus. Bateria. O Galaxy Buds os fones possuíam uma bateria de 58 mAh, enquanto o Galaxy Buds Plus possui uma bateria de 85 mAh. Ah, pode não parecer muito, isso faz uma diferença significativa e eu vou falar já já. O estojo também teve um aumento, passou de 252 mAh para 270 mAh, tá? Então ele cobre um pouco o aumento que os fones tiveram. Em termos de autonomia, eu fiz vários testes aqui para ver, para medir, fiquei um dia inteiro com o fone conectado literalmente para testar ele em uso intenso, atendendo ligações, atendendo chamada no WhatsApp, fazendo vídeo chamada no WhatsApp, fazendo vídeo chamada pelo Zoom, ouvindo música, ouvindo muita música, assistindo vídeo, Netflix, YouTube, tudo com os fones conectados. E eu consegui uma autonomia de aproximadamente 12 horas de uso intenso, que para mim é excelente. Para mim, acho que é uma autonomia muito boa. E isso é o dobro da autonomia que eu consegui no Galaxy Buds, na versão anterior, que era de aproximadamente 6 horas. Então praticamente a bateria dobrou, porque foi praticamente o mesmo teste que eu fiz com o Galaxy Buds. Eu consegui uma autonomia de aproximadamente 6 horas e agora eu consigo aproximadamente 12 horas. Como eu disse, eu carrego o estojo basicamente apenas num suporte sem fio. A carga completa de 0 a 100 do estojo leva aproximadamente 2 horas no carregador sem fio. Lembrando que cabo geralmente é mais rápido. 2 horas também não é nada demais para um carregador sem fio, ainda mais que você deixa ele em casa, esquece ele lá e beleza. Com o estojo carregado, a carga do fone de 0 a 100 levou aproximadamente 1 hora. Tá? Metade do tempo então, que eu tive carregando o estojo. E a carga do estojo é suficiente para uma carga adicional, exatamente uma carga, de 0 a 100 dos fones de ouvido, assim como acontecia também na versão anterior. Então, em resumo, dobrou a capacidade de bateria, porque você tem 12 horas de autonomia do fone, mais 12 horas extras se você tiver o estojo carregado, antes de você precisar conectar ele numa tomada ou em um carregador sem fio. Então, 24 horas de uso, digamos assim, contínua, é uma autonomia muito boa para fones de ouvido sem fio. Lembrando que assim, dificilmente alguém usa ele 24 horas direto. Eu fiz esses testes que eram testes para ver realmente qual é a autonomia em uso contínuo. Vai durar dias aí no uso comum, digamos assim. Bom, então é isso. Estes são os Galaxy Buds Plus. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou responder com o maior prazer, assim como eu já respondi as dúvidas, respondo até hoje, inclusive dúvidas a respeito dos Galaxy Buds. Vou responder com o maior prazer dúvidas a respeito dessa nova versão. Ela vai ficar comigo aqui, então eu posso ir tirando dúvidas. Se você tiver dúvida se compra ou não, eu posso responder para vocês. E eu quero pedir, para finalizar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe aí o nosso trabalho. Eu sempre estou trazendo produtos os mais diversos, produtos tecnológicos aqui, tá? E ajudando o pessoal, tirando dúvida. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, como eu já disse. Eu sempre respondo. O pessoal às vezes pede para responder no WhatsApp, eu ajudo no WhatsApp, no Instagram. Eu ajudo com o maior prazer, eu gosto disso que eu faço, então eu gosto de ajudar as pessoas nesse tipo de coisa. E não esquece também de dar o seu joinha, curtir aí, isso ajuda pra caramba a gente aqui, tá bom? Então é isso, eu sou Yuri Rodrigues de Camargo e você está em Além do Click Tech.